Bom dia a todos. Eu gostaria já de, eu sei que as pessoas ainda estão entrando, mas eu gostaria já de ir iniciando a nossa sessão, porque nós temos pouco tempo com o nosso querido Bruce, então eu não quero tirar esse tempo de vocês. Bruce, I said that we're going to start right now because although people are still entering, but we don't have so much time with you, so I don't want to let them away from your knowledge and your and the meeting today. So hello, good morning for all. Eu gostaria de começar a trajetória desse curso agradecendo, antes de tudo, Bruce e Susan Edwards, que confiaram no nosso trabalho na CR Connection para trazer esse curso de excelência ao Brasil. Nossa trajetória se inicia em novembro de 2019, no Rio de Janeiro, quando começamos a trabalhar apenas uma ideia, que hoje é uma realidade, uma parceria que muito nos orgulha. Um curso que, sem dúvida, é um grande marco para a advocacia brasileira, e que pretende revolucionar o modo de pensar e agir da profissão. Juntos, CR Connection e EMA, queremos inspirar a construção de sólidos, lucrativos e sustentáveis relacionamentos para os profissionais da área de resolução de conflitos, conectando causas. Nossa missão é construir conexões que inspiram propósito e sucesso. I would like to start this journey by saying thank you, first of all, to Bruce and Susan Edwards, who trusted in our work at CR Connection to bring this course of excellence to Brazil. Our journey began in November 2019 in Rio de Janeiro, when we started working on just one idea, and that is now a reality and a partnership that we are very proud. A course that, without a doubt, is a great milestone for Brazilian advocacy and which aims to make a revolution on the way professionals think and act. Together, CR Connection and EMA want to inspire the construction of solid, profitable, and sustainable relationships for professionals in the field of conflict resolution, connecting causes, because our mission is to build connection that inspire purpose and success. Hoje é um dia especial, vejo amigos, vejo colegas, obrigada por terem vindo compartilhar desse evento conosco, no qual, nesse momento, abrimos as portas do nosso curso de Advocacia, Mediação e Negociação a todos aqueles que se sentem tocados pelo tema e por uma nova visão da advocacia. Obrigada por estarem aqui para ouvir o guru da mediação internacional, nosso querido Bruce Edwards. Today is a special day. I see friends, I see colleagues. Thank you for coming to share this event with us, in which we open the doors of our mediation advocacy course to all who feel touched by a new vision of the advocacy. Thanks for being here to hear the guru of international mediation, our dear Bruce Edwards. Bruce, um dos pioneiros no desenvolvimento da mediação nos Estados Unidos, cofundador da maior e mais bem-sucedida empresa de resolução de disputas norte-americanas, o JAMS. Bruce mediou mais de 7.000 disputas em todos os Estados Unidos e pelo mundo. Professor e instrutor há mais de 20 anos na Pepperdine University, e desde 2004, com o objetivo de aumentar a experiência prática da mediação, Bruce fundou o EMA, Edwards Mediation Academy, com cursos interativos que são ministrados por experts reconhecidos mundialmente no campo da mediação. Esse curso, ele é um curso que é disponibilizado no site Edwards Mediation Academy em inglês, e no Brasil nós trouxemos essa parceria traduzido e com facilitação de experts brasileiros. Bruce, I said your bio, okay? And now, um aviso, aqueles que quiserem se engajar nessa trajetória e se inscreveram nesse evento, receberão um código especial por e-mail, válido até sexta-feira. Ou, se não se inscreveram, podem falar conosco pelo chat. People, I don't want to waste your time with me. I want to be with Bruce. Bruce, the word is yours. Feel always comfortable here with us because this is also your home. Please,
Go ahead. Um pequeno aviso antes, just a second, Bruce. Aguardem, a Bruce vai fazer uma fala e iremos ter uma tradução em seguida, então quem tiver dificuldade com o inglês, não se preocupem que estarão bem atendidos logo na sequência. Muito obrigado. I didn't hear you, Luciana. Did you? Oh, he just said your speech will be translated. Perfect. Sorry. That's okay. Thank you, Luciana, for the kind introduction, and Marcos for assisting as well. It's delightful to be here on behalf of Susan and myself. We thank you for your generous gift of time. I'll start with an apology. That is that I'm not able to address you in your native Portuguese. But the beauty of what I have to say transcends borders, transcends language. The topic of dispute resolution is something that confronts us all as lawyers. And like all of you, I was trained and educated as a practicing lawyer, and for the last 42 years have been a card-carrying member of the California Bar Association. That's that background I bring to you today. I'll pause there. Então, o Bruce agradece muito a Luciana e o Marcos pela apresentação e ele agradece a todos também por estarem disponibilizando o tempo de vocês e estarem participando desse evento com a gente. Ele pede desculpa na nossa língua nativa em português. Ele vai tratar, é um assunto que transcende a barreira de línguas, que é a resolução de conflitos e enfim, são encontrados em todos os países, em todas as línguas, e ele traz também que, como a maioria das pessoas aqui presentes, ele também começou como um advogado, ele fazia parte do Bar Association, que é a OAB americana, e ele teve um início de carreira antes de começar como mediação, muito ligado ao judiciário como advogado também. And for the past 35 years, I have not practiced law. I have not represented clients. I've mediated every day, which gives me a unique perspective on what goes on in the mediation room and what it takes to be an effective mediation advocate. I'd like to start in a moment here by defining terms. Há 35 anos que ele não pratica direito, no sentido que ele não defende clientes, e que nesses 35 anos ele tem estado todo dia em salas de mediação como mediador, e isso dá para ele uma perspectiva muito específica de como lidar com o conflito e como que acontece, e ele vai apresentar alguns pontos agora. I'm fond of telling people who come to mediation courses that the danger in life is not knowing what you don't know. And I'm here to share with you a world of mediation that for many is new and not just exciting, but represents the future. Eu gosto de falar para a maioria das pessoas, tem um ditado que é o perigo na vida é não saber o que você não sabe. Então eu venho aqui trazendo uma nova perspectiva de algo que vocês não estão acostumados, que não é necessariamente esperado, mas que é importante de conhecer. I use the term mediation advocate and mediation lawyer interchangeably because sometimes it doesn't translate directly, but they both mean the same. An attorney who is prepared and skilled to represent and argue their client's position in the mediation in an effort to deliver winning results. Ele fala que ele usa dois termos que eu acho que em português eles vão traduzir da mesma maneira, como advogado em mediação, e que ele se refere como pessoas que estão preparadas e que têm as habilidades específicas e necessárias para defender os seus clientes num ambiente de mediação. And for the next 45 minutes or so, I'm going to tell you why you want to learn about this topic of mediation advocacy.
But I'm also going to share with you from the beginning something that will hopefully dispel a fear that many lawyers have. I'm not here to tell you that mediation advocacy is intended to replace what you've learned to this point in your career. There will always be a place for litigation advocacy, and lawyers will always have the opportunity to represent clients in processes like arbitration and trial. But I am here to tell you that mediation, as a unique and separate skill set, does represent the way of the future for many lawyers. E nos próximos 45 minutos eu estou aqui para falar para vocês por que vocês deveriam querer aprender sobre mediação e tirar o medo que muitas pessoas têm de achar que tirar esse medo, que eu não estou aqui para falar que mediação existe para substituir a litigação e que existe para substituir tudo que vocês aprenderam até agora e tudo que vocês praticaram até agora. Esse não é o caso. Sempre existe espaço para litigação e sempre existe espaço e a necessidade de um advogado em litigação, mas a mediação surge como uma complementação e algo que você pode ter como uma habilidade que vai te proporcionar mais oportunidades de resolver o conflito. I've conducted over 8,000 mediations in the last 35 years, and I can assure you that advocacy is alive and well in the legal profession. It's just a different type of advocacy, and shortly I'm going to explain more about that. But before we get into mediation advocacy, I want to spend a moment and define mediation as I experience it, because in different cultures, in different countries, people apply and practice mediation in subtly different ways. But I'm going to start by defining mediation in three different directions. Ao longo dos 35 anos que eu atuei como mediadora, eu já participei de mais de 8.000 mediações. E eu entendo que mediação é um outro tipo de direito, um outro tipo da profissão, e que ele já ensinou mediações para várias culturas, ele já participou, já auxiliou várias culturas, vários países em abarcar a mediação, e que em cada cultura o entendimento, como a mediação funciona, acaba mudando baseado na cultura. Mas ele vai dar aqui agora, então, 3 definições que ele entende como base, que definem mediação. The first defining characteristic of mediation is that it is an interest-based process. And what do I mean by an interest-based process? It's one that seeks to identify and understand the needs and interests of the parties in the dispute. And as I've said already, that is not to the exclusion of the parties' rights, legal interests, or responsibilities. It's simply to expand the conversation, to reflect an understanding that what often gives rise to conflict are unmet needs, personal needs, psychological needs, economic needs. But whatever those needs and interests are, mediation begins with trying to best understand them. A primeira definição é que a mediação é um processo baseado em interesse. É um processo onde você identifica os interesses e as necessidades de ambas as partes e tenta abarcar esses 2 interesses, essas 2 necessidades, e expandir a conversa entre as partes. Ele não vai contra os direitos da pessoa quem você está defendendo, ou ele não vai ignorar, ele vai realmente buscar atender os direitos das 2 partes e entender que muitas vezes o conflito vem de necessidades que não são realizadas, necessidades que não são abarcadas. Pode ser necessidades psicológicas, pode ser necessidades de dinheiro, de respeito, e entender como você cumprir essas necessidades para ambas as partes. The second defining characteristic of mediation is that it respects and encourages the parties' right of self-determination. What do I mean by that? When I was a practicing lawyer 35 years ago representing clients, it was typical that we would go out to the courthouse and we would leave our clients sitting on the hard wooden benches in the hallway,
and go in to speak to the judge about how we should settle our client's case. And usually the judge would spend a short amount of time with us and direct us to convince our clients that they needed to compromise their positions. And I can distinctly recall going from the courtroom out into the hallway and trying to explain to my clients what the judge directed us to do. And I remember the look on my clients' faces as being not understanding the process, being bewildered in part as to why they weren't part of the decision-making itself. And so mediation seeks to involve clients from the very beginning so that they go through the process and at each step of the way understand and participate in those decisions that are central oftentimes to the solution of the conflict. O segundo ponto que ele diz que define a mediação é que ela ela respeita o direito de autodeterminação, o direito do cliente de fazer parte do processo. Ele traz um exemplo de quando ele era um advogado litigante, que muitas vezes acontecia de os advogados deixarem os clientes sentados no corredor do lado de fora da sala do juiz e os advogados entrarem para conversar com o juiz e decidir qual era o melhor curso a ser seguido, e o juiz depois, falando para os advogados, convenceu os clientes a tomar certa decisão. E eles saíam no corredor e os advogados tentando convencer o cliente a tomar uma decisão que o cliente não necessariamente entende entende como aconteceu, entende qual a repercussão ou qual foi o processo até chegar lá. É um meio que acaba excluindo muito o cliente do processo jurídico, mesmo do processo de decisão e do poder de decisão. E a mediação vai trazer justamente isso, a oportunidade do cliente estar envolvido em cada passo e entender como que foi chegado àquela decisão e qual foi a estratégia tomada ou por que está sendo dito aquilo, e o cliente vai ter o entendimento e a compreensão de todos os passos que estão acontecendo e entender que ele tem um dizer sobre aquele processo, ele faz parte daquilo, e isso também dá a sensação de que ele tem um pouco de controle sobre o que está acontecendo. The third defining characteristic of mediation for me is that the process respects the authentic display of emotions. And we've learned a lot in the last 35 years in the fields of neuroscience and neurobiology about how our brains work. And if I think back to my law school education, my early days in the litigation law firm where I began my legal practice, it was all about developing the facts and applying the law. And when you went in the courtroom, that's what the judge and jury wanted to hear. What were the facts? What is the law? Mediation expands that conversation to include the authentic display of emotions in bringing about conflict. And we know now from a neuropsychological perspective that there is no cognitive thought without an attached emotion, that emotions play a central role in how we communicate, in how we perceive information coming from our environment, even how we code our memories is all a function of human emotion. To deny its existence is to deny our humanness, and to deny its existence leaves us ill-equipped to try and find solutions that meet the true needs of people in dispute. E o terceiro ponto que define a mediação é que é um processo que respeita a autenticidade da demonstração de emoções. E ele traz exemplos de muitos estudos que tem hoje em dia de neurociência, estudos do cérebro, que a gente tem um entendimento melhor de como os cérebros funcionam. Ele traz de quando ele se formou como advogado, que o foco, na maioria, em todos os casos, é você desenvolver os fatos e aplicar a lei. E é só nisso que o juiz está interessado, qual que é o desenvolvimento dos fatos e como que a lei se aplica. E no processo de mediação é também levado em conta como os clientes se sentem em relação àquilo. A importância das emoções no conflito, e que tem estudos neurológicos, estudos científicos hoje que mostram que as emoções humanas, elas estão completamente conectadas ao nosso pensamento cognitivo, às nossas ações, ao que a gente faz,
a como a gente age, e que negar a existência das emoções no processo é negar o fato de que estamos tratando com humanos. E tratando com humanos, você precisa considerar o humano inteiro e considerar que, de fato, as emoções que os clientes sentem em relação a esse conflito estão intimamente ligadas a esse conflito e a como resolver esse conflito. So why is this topic so important to lawyers in Brazil today? I taught for years in Austria with a mediator who also happened to be a psychotherapist. And long ago, he taught me that if you can help people understand why they're doing something, the how-to will follow more naturally. And the reason that this is so important is because the world is changing. The types of conflicts that we are seeing are more in need of 21st century approaches to solutions. I'll share with you in a moment our experience in the United States, as well as some things that are happening around the world. But in a relatively short period of time, we're seeing the world, and particularly the legal profession, change. And in the United States, in the last 35 years, well, 35 years ago when I was a practicing lawyer, it took anywhere between 4 and 5 years to get one's case to resolution in trial, to get in front of a judge or jury. There was a significant backlog of cases. It cost a tremendous amount of money for people to litigate cases. And along the way, parties were polarized as advocacy did its thing. And what we've been able to accomplish in the last 35 years was best illustrated in a law review article I read 2 years ago, which surveyed lawyers and judges around the United States. And now less than 1% of civil trials, civil matters go to actual trial, meaning 99% of cases are resolved short of trial. And that's true in both our federal system and our state system. No longer does it take 3 to 5 years to get a matter to trial. It's more along the path of a year or two. And those kinds of changes are reflective of the role mediation has played. Courts now require lawyers to go to mediation before they can avail themselves of scarce judicial resources. So in the United States, those of us who were trained exclusively in litigation advocacy have now seen this paradigm shift in the American legal system, such that lawyers may never get into court to try a case, but they may be in mediation in the first month of their legal practice. E ele, por que ele está falando tudo isso? E ele vai trazer esse assunto. E o que tudo isso tem a ver com os advogados no Brasil? Ele traz um exemplo que ele trabalhou há alguns anos com um mediador e psicoanalista na Áustria, e eles chegaram à conclusão de que é isso, o porquê está intimamente ligado ao como resolver. O porquê do conflito está intimamente ligado a como resolver esse conflito. E ele traz isso que, de fato, nos 35 anos desde que ele se tornou mediador, os tipos de conflito têm mudado. E conflitos do século XXI precisam de abordagens do século XXI para serem resolvidos. E ele compartilha como aconteceu nos Estados Unidos, e teve uma mudança da profissão legal nesses 35 anos, que há 35 anos atrás nos Estados Unidos, os casos levavam de 4 ou 5 anos para chegar no tribunal para serem resolvidos. E eles acabavam custando muito tempo e muito dinheiro, e isso acabava dividindo muitas partes. E daí, nesses 34 anos, teve uma mudança na maneira como o sistema judicial dos Estados Unidos faz, que agora as cortes, elas têm como pré-requisito que os casos vão primeiro para a mediação, para depois, caso não consiga ser resolvido o conflito na mediação, passar para a litigância. E isso causou que teve uma pesquisa, um artigo que saiu, que foi feito uma pesquisa com juízes e advogados, que mostrou que isso fez com que o tempo de resolução de conflitos caísse desses 4 a 5 anos correndo para 1 a 2 anos para os conflitos serem resolvidos. E que
99% dos conflitos, dentro desse caso, consegue ser resolvido por meio da mediação, economizando muito tempo e muito dinheiro das pessoas. And this shift in our legal profession is not just happening in the United States, it's literally happening around the world. I'll give you some examples. This past year, India passed a law mandating mediation. Susan and I were traveling through the Middle East and Africa in March, meeting with government officials, judges, and attorneys, and clients, all talking about the important role mediation is beginning to play in their legal systems, if not their broader society. The same is happening in Europe. This past 2 weekends ago, I was training about 15 international mediators who'd come from the far corners of the globe, from places as diverse as Vietnam and the Republic of Georgia and Poland. Susan and I are in the process of training 500 mediators in Ukraine. Mediation is the wave of the future. And the problem is, the challenge is, who do you think is the slowest stakeholder group to get on board with this change? And it's a bit of a rhetorical question, because the answer is the legal profession. The legal profession has been slow to come along with the growth of mediation, both in the United States and other countries. And I'll offer some explanations as to perhaps why that's true in just a moment. E não é só nos Estados Unidos que essa mudança de paradigma tem acontecido. Ele traz alguns exemplos que no último ano a Índia passou a demandar ter uma lei que coloca a mediação como obrigatória para a resolução de conflito. Ele coloca que a Susan e ele também viajaram muito pelo Oriente Médio, por vários países, conversando com oficiais do governo desses países, e isso está acontecendo na Europa também. Eles estão treinando mediadores na Polônia, na Ucrânia, na Geórgia, em vários países, e de fato isso é uma mudança de paradigma que está acontecendo de maneira mundial. E ele coloca quem vocês acham que são as pessoas que têm encontrado essa mudança de paradigma com mais resistência. E ele fala que são os profissionais legais, os profissionais advogados, os judiciários, e ele vai explicar o porquê que ele acha isso. I think most of us in the legal profession are resistant to change generally, but I think oftentimes it's a fear-based resistance, meaning fearful of navigating a process we don't completely understand. And certainly the goal and the hope in this course is to help educate you about this process, why it's so effective, and more importantly, how you can best represent clients in this process to their interest, to achieve winning results. And I'm going to talk about that further in just a moment. But do understand that this is becoming a client-driven phenomena. And I'll give you a couple examples. We often talk about the value proposition of mediation. And by that, I mean that clients are beginning to appreciate the important role mediation plays in bringing about timely, cost-effective dispute resolution. And as Susan and I travel around the world, I'll just give you some recent examples. When I was in Egypt in March, I was meeting with the head of the federal regulatory agency that oversees the stock exchange and all the federal economic policies of the government. And they want to implement mediation in all of those processes, independent of what the lawyers are doing. Similarly, when we were in Rwanda, we were speaking to the Rwandan Bar Association. 100 lawyers happened to be with us that day. And on the dais, speaking to the group, were clients, the head of the largest insurance company in Rwanda, the head of the largest bank in Rwanda. And they were sharing their experiences in mediation and essentially saying to the assembled Bar Association lawyers,
either you're going to understand and help us navigate this process, or we're going to find lawyers who can. And it was a fairly direct message. And finally, when we were in Zambia, continuing on our tour, we spoke to the National Chamber of Commerce. And the head of the Chamber of Commerce came up to us afterwards and said, "This is music to our ears. If we hope to be a regional center for economic growth, a hub of foreign direct investment, we need the type of dispute resolution processes that mediation offers. And so please help educate our lawyers, help educate our judges, help bring about this kind of change." It's those types of real life examples that demonstrate the value proposition of mediation and suggest that this is the wave of the future for lawyers. Ele coloca que o porquê que ele acha que os profissionais legais são tão resistentes a essa mudança, e ele tem uma ideia, ele acha que muito disso vem do medo de navegar por algo que você não conhece, o medo do desconhecido, o medo de participar de um processo que você não entende direito. E é isso que o curso tenta oferecer, trazer, educar sobre o processo de mediação, educar por que ele é tão efetivo e entender que também, hoje em dia, o processo de mediação, essa mudança de paradigma, acaba sendo um fenômeno que liderado, esse fenômeno, essa mudança está acontecendo pela solicitação dos clientes. Os clientes têm pedido, os clientes têm vindo atrás, e os clientes têm entendido a importância que a mediação tem, ou os bônus que a mediação traz em questão de custo, tempo, efetividade e a efetividade de resolução do conflito, de apresentar uma resolução. Aí ele traz alguns exemplos das viagens que ele e a Susan estava fazendo. Ele traz que ele teve uma reunião com a OAB de Ruanda, onde estava tendo uma reunião da OAB, e clientes vieram falar nessa reunião e compartilhando que eles presenciaram exemplos de mediação e eles queriam resolver os conflitos deles por meio da mediação. Então, ou a OAB se educava, ou os advogados e os juízes adotavam isso, ou eles iam tentar resolver em outro lugar, eles iam falar com gente de fora e ia tentar outros meios, ou eles se atualizavam, ou eles perdiam os clientes. Ele também deu um exemplo do Comitê Nacional de Comércio da Zâmbia, que eles foram ter uma reunião e o comitê falou que as coisas que o Bruce e a Susan estavam trazendo, os assuntos sobre a mediação, era música para os ouvidos deles, porque pensando que, como o Comitê Nacional de Comércio, eles estavam buscando ser um centro comercial para a região, eles estavam buscando crescimento e evolução e ter essa escalabilidade. Para eles poderem fazer isso, eles precisam de um tipo de resolução de conflitos que atenda a eles na rapidez com a qual eles querem crescer. Enfim, daí é isso, sobre o valor que a mediação tem nesse processo e nessa busca que os clientes enxergam muito esse valor. I suggested that lawyers as a stakeholder group were slow to embrace mediation, in part because of various fears they might have. One of those fears, to state the obvious, is an economic fear. Some lawyers resist mediation, thinking that an early settlement hurts them and their interests economically. My response to that is that clients are more and more demanding the skill set of mediation advocacy, and that more and more we're seeing those lawyers that can embrace and master the mediation advocacy skills are attracting more clients. Their firms are developing a specialty area of alternative dispute resolution practice. And the one case that may be settled early is being replaced by 2 or 3 cases because of their reputation as efficient, effective mediation advocates. And so think more broadly, think long-term, think in terms of how you are broadening your skill set to be of even greater value to your clients through mastering the mediation advocacy.
E ele fala que ele sugeriu que as pessoas mais resistentes a essa mudança são os profissionais legais, e ele acha que boa parte também do motivo desse medo também é do fator econômico, que resolver um conflito muito cedo vai, ele usa o termo machucar eles economicamente, vai receber menos dinheiro do que seria possível. E ele traz também que, mesmo pensando assim, pensando que mais e mais clientes querem a solução como mediação, e ele traz que tem muitas firmas de advocacia estadunidenses ou tanto internacionais que estão desenvolvendo departamentos especializados em mediação. Pensando que os clientes estão buscando isso, um caso que você resolve mais cedo, ou com, entre aspas, mais facilidade, essa história de sucesso pode ser que esse caso resolvido mais cedo seja substituído por outros 2 ou 3 casos que vieram justamente porque eles querem a mesma coisa. Então, ele traz essa mentalidade de talvez pensar de uma maneira mais ampla, que o medo econômico talvez possa ser resolvido de maneira mais ampla com outros clientes, porque pensando que os clientes estão querendo mediação, vai ter essa procura sempre. E tendo casos de sucesso de mediação, os clientes vão vir. I would like to share with you some of the benefits of the mediation process that I think help illustrate why mediation advocacy is such an essential skill set. The opportunity to prepare for a mediation dialogue by writing an effective mediation brief, one that is designed to strike the right balance between advocacy and conciliatory gestures, is an important skill set in and of itself. Mediation provides a unique opportunity to sit across the table, maybe for the only time in the litigation process, from the decision maker on the other side, and have him or her or they listen to you and your client's position in a setting that is controlled, in a setting that is safe, in a setting that allows them to hear, maybe for the first time, what this dispute is all about. And as I've suggested already, the mediation process allows your clients to participate from the very beginning. So they not only hear from you, but they get to hear directly from the other side that there is at least one other perspective on how this dispute came about and what it involves. Even hearing from a mediator in the process can be instructive and helpful for your client's appreciation for the dispute they're in and what resolution may be possible. So start by understanding the many benefits of mediation as you understand why it's important to develop skills in mediation advocacy. Alguns dos muitos benefícios da mediação e por que ele considera como um set de habilidades essencial. Você poder escrever um resumo, uma apresentação de mediação eficiente que balanceie as necessidades do seu cliente, as suas solicitações e gestos conciliatórios. É muito importante, é uma habilidade em si só. Considerar também que é uma oportunidade única que as partes têm de sentar frente a frente e entrar em um diálogo num ambiente seguro e controlado, onde as duas partes conseguem desenvolver uma apreciação pelo conflito que elas estão tendo. Elas conseguem visualizar que o conflito tem perspectivas diferentes e que ela não está só isolada na resolução de conflito dela. Ouvir o mediador também, as palavras que o mediador tem para trazer, às vezes abre perspectivas também do seu cliente, perspectivas de como enxergar esse conflito, da onde que ele se encontra. E então o Bruce coloca aqui, desenvolver ou entender os benefícios e desenvolver uma apreciação pelos benefícios que a mediação traz é um grande passo para aceitar ela e entender que ela é uma ferramenta muito útil. So what are the skills of a mediation attorney or a mediation advocate? And how do they differ from litigation advocacy? You're certainly going to spend time in the days ahead drilling down and exploring this conversation in greater detail.
but I'll give you a preliminary look at what skills are so essential to the effective mediation advocate. And at the same time, I'll distinguish those in subtle ways from litigation advocacy. The first skill I'd like to talk about is a simple one: listening. Listening is central to mediation advocacy, just as it is in my world of being a mediator. But listening is different in the mediation context than it is in the litigation context. In law school, in litigation training, we're taught to listen for a specific purpose. We're taught to listen to the other side so we can develop our arguments in response, our rebuttal. We're taught to listen for those facts that support our position. We're taught to listen in ways that are fairly narrow. In contrast, the mediation advocate has a broader sense of listening. It's listening to connect with someone, not to correct someone. It's listening with a sense of curiosity. What facts have I not heard in this case yet? Because I've only heard from my own client and not the other side. It's listening in a way that suspends judgment until you have a true opportunity to really hear what someone else is saying. Sometimes it means listening for what's not being said, listening in the broadest sense as you try and evaluate the message coming from someone else. Qualitatively, it's a much different type of listening than I was ever trained to listen in law school or as a litigation advocate. Ele vai entrar, então, agora em quais são algumas das habilidades necessárias para um advogado em mediação e como que elas diferenciam um pouco de um advogado na litigação. E ele tem certeza que vocês vão passar muito tempo nesses próximos dias pensando e repensando sobre, remoendo muito do que foi dito aqui, mas ele vai tentar dar um geral sobre essas habilidades. A primeira habilidade que ele considera como primeira mesmo é a escuta. Que a escuta é central e é importantíssima para um advogado em mediação, e não só para o mediador, mas para o advogado em mediação também. Diferentemente da escuta na litigação, onde na faculdade ele foi ensinado a escutar com o interesse de escutar para desenvolver o próprio argumento ou escutar a outra parte falar argumentos que te apoiam. A escuta na mediação, ela vem para conectar com a outra parte e não corrigir a outra parte. Você não pode ter um julgamento sobre quando você está escutando a outra parte. É uma oportunidade para você, como advogado, entender também qual que é a outra parte do conflito, qual que é a outra visão do conflito, que não só a do meu cliente, qual que é o quadro geral do que está acontecendo. E entender de fato a importância dessa escuta e de fato do entendimento do que as outras partes estão falando e até do que elas não estão falando, o que está sendo implicitamente dito. Às vezes as partes não conseguem necessariamente pôr em palavras o que está incomodando elas naquele caso, mas do contexto geral da fala dela, talvez dê para ser, se você está com a escuta aguçada, você consegue interpretar. Since we're talking about communication, let's talk about asking questions. As a young lawyer, I was taught there was really only one type of question. That's the question that I know the answer to, the leading question, the narrow question. In the mediation advocacy world, we learn that that is but one small part of how one asks questions. And effective mediation advocates learn that there are broader open-ended questions. There are hypothetical questions. There are clarifying questions. There are a variety of different types of questions that, depending on the moment and the timing and how they're used, can benefit you and your client in advancing your position. So understand that strategic questioning is an important tool that a mediation advocate learns, as distinguished from a more narrow definition of questioning that we were all taught as litigation advocates. A outra, já que a gente está falando disso, a outra parte muito importante que ele considera é fazer perguntas.
Diferentemente do que ele aprendeu na faculdade de Direito, que existe apenas uma pergunta, e a pergunta da qual eu sei a resposta é a pergunta da qual você pergunta esperando ouvir a resposta que você já sabe que vai vir. Na mediação, você descobre que existem muitos outros tipos de perguntas. Perguntas retóricas, perguntas que não necessariamente têm uma conclusão, que não tem um final. Existe muitos tipos de pergunta que, dependendo do momento e do timing, pode ser de muito benefício para você e para o seu cliente. E fazer essas perguntas de maneira estratégica e saber quando fazer pode ser muito importante para encontrar a resolução desse conflito e pode ser a chave para encontrar a resolução desse conflito. Empathy is an important trait for a mediation advocate. As a litigation advocate, we sometimes confused empathy with sympathy, and we were taught that showing those types of human emotions that reflected an understanding and appreciation from someone else's suffering was often confused with admitting fault or otherwise showing a sign of weakness. Yet mediation advocates appreciate that empathy is an important way to connect with the other side, to break down barriers and develop a degree of trust that will be essential moving forward in the mediation process, that it does not necessarily show any signs of weakness in one's legal position simply because you're acknowledging what someone else has gone through as a result of this conflict. Outra habilidade é empatia, e que muitas vezes é confundido com simpatia, e que na faculdade de Direito muitos de nós aprendemos que mostrar empatia, ou simpatia nesse caso, os advogados interpretam muito isso como um sinal de fraqueza, ou que admitir culpa num cenário de litigância. Mas que na mediação, mostrar empatia é uma maneira de quebrar barreiras, é uma maneira de construir, desenvolver a confiança entre as partes, e que mostrar empatia não enfraquece o caso legal de nenhuma das partes, mas simplesmente ajuda a talvez encontrar um caminho de como resolver o conflito. Se você entender a dor de uma parte não faz o seu cliente ser culpado, mas pode te ajudar a resolver o conflito do seu cliente e da outra pessoa. Mediation advocates learn to be creative and flexible problem solvers. In contrast, I remember being in law school taking my course on legal remedies. And as a young practicing litigator, I learned as a litigation advocate that I was constrained by what the law prescribed as a remedy based on the dispute in front of us, a fairly narrow definition of possibilities. Mediation advocates learn that it's more about the art of the possible, that being creative and flexible in the mediation process, often suggesting dispute resolution methodologies that conform to your client's needs and interests, are the perfect solution to a complicated dispute. And that starts with, as a mediation advocate, being creative and flexible. A outra parte é criatividade e flexibilidade. Quando ele era um jovem estudante nessa faculdade de Direito, ele deu um exemplo da aula que eles chamam de remédios legais, vou interpretar como soluções legais, não sei se é esse o termo, mas que eles aprendiam que, como advogados, eles eram restringidos à lei para encontrar resoluções daquele conflito. Eles tinham que encontrar todas as resoluções dentro do que a lei apontava como sendo uma solução. E vai se encontrando no ambiente de mediação que a mediação, na realidade, é sobre a arte do possível. É sobre você ser criativo e flexível para descobrir qual que é a metodologia que atende à resolução do seu cliente, independente, não necessariamente ligado ao que a lei diz que é uma solução, mas ao que o seu cliente quer, que não necessariamente pode ser o que a lei diz que ele merece, entre aspas.
And mediation advocates develop a high degree of emotional intelligence and emotional competency. And this surprises many lawyers. Why am I talking about emotional competency for lawyers? Well, to effectively navigate the mediation process, one that often, as we said, encourages the participation of authentic emotion, requires us as mediation advocates and as mediators to become comfortable in the presence of high emotions. And that really begins with self-reflection and self-understanding. How are we as individuals in the presence of emotional conflict? And so the successful mediation advocates learn to develop their own emotional competency as a precursor to being the best assistants in the mediation process. Outra questão, outra habilidade que os advogados de mediação acabam desenvolvendo muito e que às vezes vem como é recebido com um choque ou um pouco de estranhamento da parte das pessoas, é que os advogados de mediação desenvolvem um alto nível de inteligência emocional e competência emocional. E por que ele traz isso? O que aparentemente as pessoas entendem como não tendo muito a ver com a resolução de conflito. Ele traz que para navegar num cenário de resolução de conflito, e entendendo que para fazer isso você precisa de emoções autênticas, para você ter empatia com a outra parte, para você entender o que as pessoas estão dizendo e o que não estão dizendo, você precisa estar em contato com essas emoções autênticas, você também precisa aprender a ficar confortável com conflitos emocionais, com conflitos com alto nível de emoção envolvida. E para fazer isso, você precisa fazer um estudo de você mesmo e entender como que você pode ficar confortável num ambiente onde tem tanta emoção envolvida. Então, isso traz muito autoconhecimento para você poder estar disponível nesses ambientes sem estar focado em você mesmos, mas focado nas emoções do cliente e conectados a essas emoções. Let me summarize for a moment, and then I want to leave time for some questions. What I've been describing for the last 45 minutes or so is a process that I think returns us to the roots of our profession. If you're like me, you went into the practice of law because you wanted to help other people. You wanted to find appropriate creative solutions in a cost-effective way. And yet somewhere along the line, we became enamored with litigation as the only possible remedy to solve solutions. Mediation is a skill set that I think brings us back to our true calling, and it gives us the tools we need to really approach conflict in a different, more productive way. Resumindo um pouco o que eu falei nesses 45 minutos, o Bruce entende que a mediação é um processo que nos traz de volta às raízes da nossa profissão. Se vocês são que nem ele, que viraram advogados, foram estudar direito porque eles queriam ajudar outras pessoas e que em algum momento que acontece se tornam enamorados com o processo de litigância como a única maneira de resolver conflito. E a mediação é uma possibilidade que existe de trazer a profissão do direito de volta ao que ele chama de o real chamado dele, que é ajudar pessoas a resolver as coisas de maneira mais rápida, mais satisfatória, no sentido de resolver o conflito em si, e de ser de maneira mais custo-eficiente. E daqui a pouco, eu não sei se agora, ele também falou que vai abrir para perguntas, caso vocês tenham algumas perguntas para fazer para ele. And Luciana, Susan, I'll address questions, and if we need to go a few minutes past the hour, that's fine too. Let's just answer what's on people's minds. Great. Okay, thank you, Bruce. Susan, up to you. I translated the questions, but please feel free. Luciana, I can't read the questions in Portuguese. In Portuguese. Yeah. Yeah. Do you want me to do them? Yes, right if now? you would, you can ask Bruce.
Okay, Bruce, so we have some questions here. One of them, yes, I translated, but let's go again here. The first one. I'm trained as a lawyer, and my clients are quite happy with my efforts. Why do I need to learn this new approach as lawyer? How will this benefit me? Então, como você começou na mediação? Oh, sorry, no. This is the question is before. Eu sou uma advogada, meus clientes estão muito satisfeitos com a minha atuação e esforços, porque eu preciso aprender esse novo approach como advogado, e como isso pode me beneficiar. Thank you for the question. To the extent your clients are content with litigation advocacy, I applaud that, and there will always be a role for litigation advocacy. There are some clients that want to spend the time and money necessary to pursue litigation, and I'm not here suggesting otherwise. I am suggesting that there is a wealth of clients out there who would prefer a different approach, and that by accessing mediation advocacy skills, and in turn those clients that want a different approach, you have the opportunity to advance your own economic interests and those of your firm. So it's really about expanding your skill set, expanding your potential client base, and realizing, like we have seen dramatically, not just in the United States, but around the world in the last 35 years, that many courts and clients and businesses are moving away from preferring litigation. And this coming November will be my 4th trip to the National Mediation Conference in Rio de Janeiro. And if the response of lawyers and clients to that program is any indication, you're seeing a transformation happening in Brazil as well. It may not be immediate, but it's definitely underway. Thank you. Só para traduzir. O Bruce, ele, em resposta à pergunta, entende que tem a importância, o papel da litigância existe, ele é importante e sempre vão ter clientes que vão ter os meios, o tempo e que vão preferir a litigância. Ele não nega isso. O que ele traz é que existem muitos clientes por aí que querem a mediação e que buscam isso. E isso pode ser também você aprender mediação, é você expandir suas habilidades para poder atender esses outros clientes também e acabar expandindo sua clientela, expandindo a clientela da sua empresa, da sua empresa e atender mais pessoas e com isso também ganhar mais dinheiro nesse sentido. E entender também que está sendo um movimento global nesse nível, nos Estados Unidos já aconteceu faz tempo, de os clientes e os próprios judiciários estarem buscando a mediação cada vez mais e mais. Então acaba sendo também uma perspectiva de se manter a par com o mercado. Ele também pontuou que, eu não peguei a data, mas que ele também vai agora no Rio de Janeiro para o 4º encontro de mediação que vai ter no Rio de Janeiro, que é aqui no Brasil. Em novembro. Então isso mostra que... I'll add one more comment. Many clients appear content with litigation because they don't know the alternative and they don't appreciate its advantages. And in the earlier days in the United States, there were lawyers that told me, I don't need mediation. My clients don't want mediation. And not too long thereafter, in talking with clients, I learned that those clients actually pulled cases from that law firm because they weren't receptive to the idea of approaching conflict resolution through mediation. So appreciate that this is an evolving conversation. Outro ponto que ele traz é que muitos clientes parecem contentes e parecem satisfeitos com a litigância, mas muitas vezes porque eles não entendem, eles ainda não têm a apreciação do que a mediação pode trazer de bônus para eles. Ele traz um caso de um advogado conhecido dele,
que trouxe justamente esse argumento uns anos atrás nos Estados Unidos, que os clientes dele e da firma de advocacia deles estavam contentes com a litigância e que ele não precisava ir por esse caminho da mediação. E não muito tempo depois disso, o Bruce recebeu clientes que disseram que se retiraram dessa empresa dessa firma de advocacia, porque essa firma não se mostrava receptiva para mediação e que eles queriam a mediação. Então, é bem isso de entender também o movimento do mercado. Sure. Thank you. Obrigada, Beatriz. One second question. It's totally related of this first one. How did you get started in mediation? Were you nervous about leaving litigation? Were your clients supportive or of this change in a strategy? Did you do all at once or did you move slowly? Como você começou na mediação, você ficou nervoso ou inseguro por deixar a litigância, os seus clientes suportaram ou foram apoiadores dessa mudança de estratégia, e você fez tudo de uma única vez ou você foi em movimentos mais lentos? So my story is that as a young litigator, my background was in psychology before I went to law school. And as a young litigator, I observed that my clients were often more polarized by the litigation process, and that over time, the structure of litigation did little to appease the suffering or soften the conflict. And I began experimenting with bringing people together into the same space with lawyers to talk about solutions. And over time, I realized that a different approach might make sense. And so I planned for and left literally overnight to develop one of the first commercial mediation businesses in the United States. So my story was one of a leap of faith. I didn't have clients particularly to bring with me. I set about with a partner to begin educating a population of lawyers in Northern California initially, that mediation as a process made sense in the commercial litigation setting, and that there was a world of opportunity for those who are willing to consider a different approach, and in particular, those lawyers whose economic needs aligned with early, efficient dispute resolution. This process afforded them clear economic advantages. And so we began hiring and training mediators. We began educating consumers of litigation services, and slowly began to change our litigation environment to embrace mediation. Great. I like the idea of leading by faith. O Bruce traz que como um jovem litigador, e com o passado que antes de ser advogado, ele tinha um passado de estudo de psicologia, ele começou a perceber que no ambiente de litigância, os clientes saíam muito mais polarizados, que a litigância trazia, não trazia contentamento ou não ajudava a dor dos clientes envolvidos, ela trazia pouco em questão de dar a sensação de resolução, de agora posso continuar minha vida, a dor continuava, a sensação de algo inacabado continuava. E ele literalmente começou a ter conversas e reuniões com alguns colegas dele, e de um dia para outro, ele decidiu largar a litigância. E foi realmente assim, foi de uma hora para outra. Ele tomou um salto de fé, ele tomou uma decisão na base da fé dele. Ele não tinha clientes, e ele achou um sócio, e eles começaram a educar advogados da região dele, e mostrar que a mediação fazia sentido para o mundo da litigância comercial,
e começou principalmente para os advogados que tinham interesse ou na qual os clientes tinham interesse nessa resolução mais rápida e mais eficiente do conflito. E daí, com isso, ele começou a contratar e a treinar mediadores e fazer, de fato, esses cursos e educar as pessoas e educar a sociedade à volta dele da importância da mediação por meio de educar os advogados e o meio ao redor dele. Right. We have three more questions. I think one is short, and this one, maybe it's a little bit bigger, wide, but the first one is, what are the main differences observed in the mediation in the United States and based in common law and comparatively with the countries of civil law as Brazil? I haven't seen mediation firsthand in Brazil, but the common characteristics involve bringing people into the same space, having opportunities for conversation, often across the table from each other, that involves both facts and legal responsibilities. And then the mediator separates the parties and speaks privately regarding those rights and responsibilities, talks about the facts involved in the case, and starts to help the parties through a facilitated negotiation, the goal of which, of course, is some mutually agreed upon solution that then the parties leave the process committed to pursuing the joint agreement. And that process I've seen play out as I've observed mediations in Africa, in India, certainly as I conduct them in the United States. So the common threads that run through mediation across borders are more similar than they are different. Ele não participou ainda de nenhum processo de mediação característico no Brasil, mas ele diz que tem muitas coisas em comum nos processos. Coisas em comum, trazer as pessoas, as partes, num espaço em comum, estar no espaço em comum, a oportunidade de diálogo entre essas partes, de estar sentada frente a frente e ouvir os dois lados do conflito e as duas obrigações, ou o que as duas partes veem como obrigações legais. O mediador depois separa essas duas partes e vai conversar com cada uma dessas partes sobre as obrigações legais envolvidas, qual que talvez seja a melhor maneira de conduzir como talvez atender o que a outra parte quer, atendendo também o que sua parte quer. E daí começa o processo de uma negociação facilitada por esse mediador. Ele viu esse processo acontecendo já em vários países, na África, na Índia, vários países, e acaba que a mediação tem muitas mais coisas em comum entre as culturas do que de diferente. Okay, sorry. I thought there was something else to translate. Hi, Bruce. Could you tell us about how you obtain your training in mediation? Is there a specific technical learning or just cultural learning? Olá, Bruce. Você pode nos falar um pouco como você obteve o seu treinamento em mediação? Tem alguma questão técnica específica, algum aprendizado específico? Ou é apenas um aprendizado cultural? It's a great question to the extent it asks for, it underscores the importance of learning and getting training. And Luciana can help direct you to people and institutions within Brazil. But there are a variety of in-person and online training programs, depending on whether one wants to become a mediator, one wants to become a better mediation advocate, or otherwise learn more about the mediation process.
But in your learning and your educational journey, look to learn from those who have been through the process, particularly those with experience. There are many training programs out there that rely on theoretical knowledge, which is an important place to start. But so much of life is experiential learning. And those of us that have been in this profession for decades bring to the conversation a depth of knowledge that is not easily obtainable elsewhere. Right. O Bruce diz que é uma ótima pergunta, e é uma ótima pergunta porque ela sublinha a importância do aprendizado. Aqui no Brasil, ele direciona, vocês podem perguntar a Luciana, pessoas e instituições que ensinam isso aqui no Brasil. Ele fala que tem vários programas online também que dá para fazer, e vai depender se você está buscando ser um mediador ou você está querendo simplesmente se melhorar como um advogado presente na mediação. O que ele dá como dica, como sugestão ir para aqueles cursos das pessoas que têm experiências práticas em mediação. É importante também a parte teórica, mas tem muitos ensinamentos e muitas coisas que só quem vivencia uma sala de mediação e que vivencia processos de mediação, que só essas pessoas conseguem passar, e são tipos de conhecimentos muito específicos que você não vai tirar de nenhuma teoria. Right. Bruce, we have 2 more questions, and I think, considering the time, I think we will finish here, or you allow any other one? Please. Luciana, why don't you ask Carol's question? She asked a very good question. Yes, I will. I'm just... Please. Okay. So from my experience, is Carol question. Carol's question. From my experience, mostly arbitration rather than mediation in both Brazil and USA, lawyers from civil law traditions fear proposing mediation for their clients, not only because they are afraid of financial harm and being seen weaker, but also fearing unfair behavior from the opposing counsel, using mediation from a kind of fishing expedition. How do you react to that? A pergunta é da experiência dela, muito mais na arbitragem do que na mediação, no Brasil e nos Estados Unidos. Advogados da cultura de civil law, eles têm medo de propor mediação para os seus clientes, não só porque eles ficam com receio de alguma perda financeira, e também por serem vistos como mais fracos, mas também eles temem um comportamento não fair, não justo, não adequado do advogado do lado oposto. Então, usando a mediação como um tipo de fishing expedition, buscando provas na outra parte, né? Pela outra parte. Como que ele reage a isso? Como você reage a isso? Bruce. There are a number of good questions woven into that one question. There is the question of economics and those that would support arbitration because it's in their own economic interest. I think we've touched on that a bit already. Let's talk about the mediation as a sign of weakness question. As mediation becomes more formally ingrained in your legal culture, mediation will become less and less something that will be viewed as a sign of weakness. For example, mediation will be directed by contractual relationships between the parties. Mediation will be directed by the courts. Mediation may be directed by law firms who have a policy of favoring mediation before litigation as a way of promoting their own business. Clients may require mediation institutionally, whether they're government clients perfecting a policy promoting mediation, or their private clients perfecting their own internal policies, all of which give you, the lawyer, the reason to suggest mediation that is independent of any concerns you have about a weak position in your case. The fishing expedition part of the question, there are those lawyers who might seek to abuse the process of mediation.
potentially one of the ways they might abuse it is to learn facts that they might not otherwise be able to gather in the litigation environment. It's a longer answer, but good mediators will work with you in confidential ways to evolve the conversation with the other side slowly, to build trust, to see if the other side is sincere and legitimate in their efforts to resolve the case. And if not, you'll be guarded in giving up information that you might otherwise be resistant to give up. So good mediators work with skilled mediation advocates to avoid that concern. O Bruce diz é uma ótima pergunta, que tem várias ótimas perguntas dentro. Ele fala que a parte econômica, ele meio que já comentou sobre, tratando sobre a parte de ser visto como mais fraco. Ele diz que quanto mais isso está enraizado na cultura, mais essa visão de ir para a mediação te faz mais fraco vai sumir, vai diminuir. Você vai poder ter mediação que é não direcionada, mas solicitada por obrigações contratuais, por juízes, por firmas, por clientes. Então, quanto mais essas pessoas vão solicitando isso, menos tem essa visão de que isso é um sinal de fraqueza. E que também, o que também é um motivo para você sugerir a mediação para os clientes, e quanto mais você vai educando as pessoas à sua volta sobre a importância disso, mais você vai mudando esse mindset cultural à sua volta. Aí, sobre a parte de pescar sobre phishing, pescar, para ficar tentando pescar fatos ou coisas que de outra maneira a parte talvez não, ou provas que de outra maneira a outra parte talvez não conseguisse ter acesso se não a mesa de mediação, a resposta um pouco mais longa, mas resumindo, basicamente, mediadores bons vão trabalhar com você para entender se a outra parte está sendo honesta nas solicitações e na índole, entre aspas, da outra parte. E trabalhar com você, o mediador está do seu lado também. E se o mediador perceber que o outro lado não está com segundas intenções ou não está com essa honestidade, você vai estar protegido pelo mediador, que vai te aconselhar a não apresentar esse tipo de coisa, ou vai te aconselhar qual que é o melhor caminho para prosseguir mediante a maneira como a outra parte está se comportando. O mediador está sempre lá para te ajudar a te guiar a melhor maneira, às vezes da maneira mais devagar, às vezes da maneira mais brusca, mas assim, a maneira mais gentil de poder criar um diálogo entre as duas partes. Então, sempre confie que o mediador vai te ajudar nisso, e o mediador, se ele vê que a outra parte está só com segundas intenções, ele não vai, ele vai te indicar a tomar cuidado com isso e vai te indicar um outro processo. Okay, obrigada, Beatriz. We have just one last comment, which is from Karine. Karine said that she liked your presentation and that she has been a mediator in Brazil for 14 years, studying for a master's degree in conflict resolution methods in Argentina. Então, a Karine só disse que ela é mediadora há 14 anos no Brasil, que está estudando um mestrado de conflict resolution na Argentina. I think we don't have any more questions, Bruce, and people Can I just thank Beatrice, our great translator, for making this possible. Thank you so much for your hard work and skilled translation services. And for everybody, this is really the beginning of a learning journey. And I hope I have sparked both your curiosity and your interest in learning more. And if I've accomplished that, I will have accomplished everything I set out to do today. So thank you for your good attention, and we look forward to staying connected moving forward. O Bruce fala que isso é a conversa que a gente teve hoje aqui, é apenas o começo para uma jornada para vocês, e essa jornada de aprendizado, e que se ele conseguiu acender um pouquinho de curiosidade dentro de vocês para buscar essa jornada de conhecimento e se educar, ele fica feliz ele fez o papel dele aqui hoje. Então ele agradece todo mundo pela participação e pela escuta e pela presença aqui.
Nós é que agradecemos, Bruce. We really thank you always Tanto pela escuta e for pela your presença aqui. lessons. Yeah, thank you for your lessons. Thank you all for your for attending this event. People who are seeking and willing for another vision of the profession. So, então a gente agradece muito, Bruce, e a todos vocês que estão buscando e envisando uma nova perspectiva da profissão. So we hope to see everybody in the course from next week. So you will receive instructions and information by email. So a gente espera vê-los todos no curso na semana que vem. Hoje foi só o início dessa linda trajetória, então vocês vão receber mais informações por e-mail. E realmente essa é uma nova perspectiva. Às vezes as pessoas não têm ainda a dimensão da importância dessa nova perspectiva e desses treinamentos, mas nós ficamos absolutamente à disposição de todos vocês, agora ou em quaisquer momentos, em outros eventos. Bruce, thank you very much. Susan, thank you very much for your knowledge. Susan, for helping us in all this process, and Beatriz, for your excellent translation. Marcos, thank you for supporting us, and thank you everybody, and have a wonderful Tuesday and week, and I hope to see you next week. Thank Bye, you. bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you all. Bye. Bye, everybody. Congrats.